Pessoal, eu venho dizer para vocês que eu não tenho uma notícia muito boa para o FIES, não. É isso aí. Infelizmente, pessoal, eu gostaria aqui de chegar e, poxa, caraca, esse FIES aqui vai ser sensacional, vai ser muito bom, mas não vai ser isso, não. Bem, se liga aqui no vídeo de hoje que a gente vai tentar aqui abordar esse assunto e, quem sabe, né, tentar destrinchar alguma coisa aí para você que deseja o FIES. Galerinha, essa informação vai ser importante. E aí, tem que ficar ligado no vídeo, dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vem comigo, vambora! Aqui, ó, olha só que interessante. Vamos falar do Programa de Financiamento Estudantil, famoso FIES, pessoal. Galerinha, o FIES, né, nada mais é do que um programa que o governo, ele paga, né? Ele paga meio que a universidade, ou parte da universidade para você, e depois, quando você se formar, você vai, né, dar esse dinheiro de volta para o governo, entendeu? Então, é um programa que ele financia para você e depois você paga para ele de novo. É basicamente isso, tá, galera? Então, isso é muito interessante para pessoal aí que, poxa, às vezes não tem condições, né, de realizar esse pagamento de uma universidade, que às vezes sai bastante caro, né, impacta bastante no orçamento familiar, mas, poxa, às vezes a pessoa se formou, conseguiu um bom emprego, poxa, cara, ela tem condições depois de pagar, entendeu? Ela tem condições de pagar, né? Claro, não vai pagar tudo de uma vez, vai pagar de pouquinho em pouquinho, então vai pagando o governo de volta, tá bom? Vamos lá, galera, olha só. Diante do número de vagas ociosas do ano passado, né? Então a gente teve bastante vagas ociosas aí, cara, no FIES, infelizmente, tá? Infelizmente, e a gente vai falar o porquê, né? Serão o recurso, né, para o FIES serão 35% menores. É isso aí, galera. E bem, isso foi de acordo com a informação que o governo deu, tá? Né? Não é eu falando, JJ, é o governo que falou isso, tá? Que teve muita vaga ociosa e por isso, em virtude disso, o número de vagas, né? Aliás, o número de recursos serão bem menores, 35% menor, ok? Ou seja, de 8,48 bilhões em 2021 para 5,53 bilhões esse ano, tá, galera? O orçamento da União foi sancionado semana passada pelo Jair Bolsonaro, nosso então presidente, tá bom? O valor para o FIES esse ano é próximo ao montante que foi efetivamente empenhado, que é 5,64 bilhões, né? Então, era o quê? Antes, ele até dava um orçamento, né? Então, mas aí o que acontece? Depois ele empenhava mais dinheiro, entendeu? Então, 2020 foram empenhados 6,5 bilhões, em 2021 ficou de 8,48 bilhões, entendeu? Então, ele orça, de certa forma, um negócio, às vezes acaba aumentando essa verba. E, ao que tudo indica, isso não vai acontecer. Tá bom, galera? Não vai acontecer e, poxa, isso é um baque muito grande, porque isso vai impactar, obviamente, famílias, né, pessoas, estudantes que desejam cursar uma universidade, não têm condições financeiras, não conseguiram, né, uma nota suficiente para passar no SISU, né, não conseguiram também vagas no ProUni, então o FIES acaba sendo uma solução para muitas dessas pessoas, tá? Então, isso não vai acontecer, infelizmente, para muita gente, tá? O orçamento ele tá bem menor. Bem, continuando aqui, deixa eu continuar. É isso aí, né? Então, calma aí, deixa eu ver se tá certo. Tá certo, né? Desculpa, gente. Olha, o coisa tá meio ruim. Bem, então, só para vocês terem noção, né? Esse número ele tá bem abaixo, por exemplo, de 2012. 2012 foi 7,25 bilhões. Esse número foi aumentando muito, né, desde 2014, então 2014 teve o auge aqui em 2017, 19,92 bilhões, né, e aí esse número foi decrescendo, né, dá para ver um gráfico aqui como se fosse uma montanhazinha, né, um morrozinho, então foi decrescendo até chegar a esse patamar de 5,53 bilhões, né, galera, então um baque bastante grande, tá, muito grande, principalmente porque você sabe, a população brasileira tem aumentado, né? Então, o ideal seria o quê? A gente ter cada vez mais aporte nisso. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Pelo menos esse ano não vai acontecer. Ok? Então, lá, olha só, vamos para a explicação, né?
Ao prever o montante de 2022, o governo federal já considera que parte das 111 mil vagas a serem disponibilizadas esse ano não serão preenchidas, seguindo um padrão que já vem de anos anteriores. Então, a gente já sabe, as vagas ociosas, elas não são novidade, pessoal. As vagas ociosas, elas sempre aconteceram, tá? Elas sempre aconteceram, entendeu? Então, ele já está levando em consideração que vai ter um número de vagas ociosas aí. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, órgão ligado ao Ministério da Educação, responsável pela execução de políticas educacionais, então o FNDE, a gente sabe muito bem, a redução é condizente com a baixa execução em 2021, cerca de 50% da dotação de 2021, devido à baixa adesão de matrículas no ano passado, cerca de 50% de adesão. Então, enfim, a gente teve, né, segundo o FNDE, alguns problemas aí em relação à adesão, né, em relação ao número de vagas ociosas, tá? Então, esses dados, quem está trazendo não sou eu, não, é o próprio FNDE, tá? A FNDE explica ainda que, por causa do período de pandemia, houve impacto financeiro nas famílias. Então, eles acreditam que essa seja a explicação, né? Ensejando na redução da procura pelo programa FIES. Então, muita gente já não tem condição mesmo, então deixou para lá, tá? Foi tentar fazer outra coisa, tentar ganhar dinheiro de uma outra forma, né? Não se formando para isso. Os contratos em utilização estão sendo encerrados numa maior quantidade, comparados às novas adesões. Então, atualmente, há cerca de 350 mil contratos na fase de utilização, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa entra, mas devido à pandemia, devido a diversas condições, a pessoa larga de mão, entendeu? Aí larga de mão, a pessoa não se forma, que esse é o interesse do governo, né? A pessoa se formar, e também, né, o programa aí desse financiamento, ele acaba, né, sendo impactado. Entre as razões atribuídas para a ociosidade de vagas no FIES está o fato de que as regras vigentes desde 2015 não garantirem financiamento de 100%, né? Então, antigamente, né, tinha um financiamento, poderia ter o financiamento de 100% para muita gente. Hoje em dia já não é tão bem assim, tá? Sem ele, estudantes acabam desistindo da faculdade porque não dispõem de recursos suficientes para bancar o restante das mensalidades, né? Então, às vezes, poxa, você, né, fica naquela, eu vou conseguir pagar metade, eu vou conseguir pagar alguma parte, e devido à pandemia, devido às condições todas que se instalaram no país, inflação alta, dentre outras coisas, a pessoa não tem condições, entendeu? Então, vai procurar menos, procurando menos o FIES, que já sabe que não tem condições, as vagas ficam mais ociosas, e aí gera esse grande burburinho, esse grande problema, e é por isso, né, pensando aí, o governo já pensando nisso, já reduziu em 35%, tá bom? Bem, galera, é um baque importante, tá? É um baque importante. Eu acredito, tá? Aí é mais minha opinião, né? Também eu que não quero colocar como dono da verdade, mas se eu for pensar, sei lá, como um empresário, como uma empresa qualquer, se, poxa, você oferece, né, um curso para os funcionários, vamos dizer assim, e você não tem adesão, né, você talvez desprende de um dinheiro ou deixa um dinheiro guardado para os funcionários fazerem esse curso, a galera, ela não se interessa por esse curso, então eles tiram essa oportunidade de você e vai colocar em outras coisas que são mais relevantes, né? Então, eu fazendo paralelo, né, eu não sou empresário não, tá, gente? Mas fazendo paralelo, eu acredito que seja da mesma forma, né? O governo disponibiliza um certo valor, né, uma certa condição para você conseguir realizar o FIES. Mas, se a galera não está optando pelo FIES, então vou destinar esse recurso, esse dinheiro, para outras coisas, entendeu? Então, agora, para onde vai a gente não sabe também, né? Então, mas eu até vejo com uma certa lógica, tá? Bem, pensando assim, talvez tenha alguma coisa aí que eu não tenha pescado. Por isso que eu falo, poxa, eu gosto quando vocês comentam, né? Porque às vezes, não, professor, eu acredito que você está errado por conta disso, né? Eu não quero colocar aqui como um influenciador que minha opinião sempre está correta ou algo nesse sentido. Não. Se você acha, se você discorda, cara, vamos abordar esse assunto. Claro, de uma maneira sadia, né, gente? De uma maneira sempre sadia para todo mundo, tá bom? Lá, os contratos do FIES, eu peguei aqui alguns anos, né? Então, 2019, 2020, 2021, né? Então, é legal a gente falar dos números, dos contratos e tudo mais. Note, né, que 2019 a gente tinha 43 mil, 41 mil, né? Enfim, agora a gente tá para 20 e tantos mil. Então,
Poxa, antes eu tinha um percentual de ocupação em 2019 de 80, mais de 80%, né? No primeiro semestre do segundo. Agora em 2020 foi 62 no primeiro, 46 no segundo, percentual de ocupação. E em 2021 foi 57%, ou seja, quase 50%, quase a metade, né? No primeiro semestre, e no segundo 44%. Ou seja, imagina, né? O governo ele está aportando, né, uma certa condição, deixando um dinheiro reservado para que a população ela possa usar o FIES e a galera não está aderindo ao FIES. Então, faz sentido, né? Eu pelo menos penso dessa forma, faz sentido eu não colocar esse dinheiro nisso, deixar reservado para isso e deixar reservado para outras coisas que talvez também sejam relevantes para a população, né? Enfim, não sei também se eu estou correto, tá? Mas esse é o meu pensamento, tá? Então lá, um dos problemas constantemente citados por especialistas em relação ao FIES é a questão da inadimplência. Então esse é um outro fator, né? Poxa, ver a pandemia, ver as condições da galera, poxa, diminuiu, então a galera deixa inadimplente, acaba não pagando o que foi combinado, né? Então agrava a crise econômica durante a pandemia. Atualmente a taxa está em 52%, né? Dos 2.143.000 contratos vigentes, ou seja, 1.100.000 e poucos mil estão em atraso em mais de 3 meses no pagamento. Considera inadimplente aqueles que estão com mais de 3 meses sem pagar, entendeu? Até 3 meses releva, né? Mas passou de 3 meses, aí já considera inadimplente. Ou seja, é bastante gente inadimplente também, né? E é claro, isso é do interesse do governo também, né? Que ele retorne esse dinheiro para ele. Então, poxa, se você tá tendo uma taxa de inadimplência muito grande, poxa, eu não vou oferecer tanta vaga assim porque, né, eu vou tomar o calote muito maior. Então pode ser uma das explicações também, né? Ao sancionar o orçamento de 2022, o presidente Bolsonaro cortou 739,8 milhões de recursos do Ministério da Educação ao vetor pontos do projeto. Esse montante, 402 milhões iriam para a educação básica, um corte de 35% do que havia sido orçado, segundo o levantamento feito pela ONG Todos pela Educação, né? Então aqui, essa informação ela é um baque, é uma informação aí bastante relevante. Se você é adepto ao FIES, né? Se você, poxa, estava contando com o FIES, talvez, né, você tenha alguma certa dificuldade, beleza? Mas é o que eu falo, não desista. Tente ver todas as possibilidades, SISU, ProUni, FIES, tudo isso, né, que são oportunidades para vocês, tá bom? Estou fazendo vídeo aqui do SISU, do ProUni, do FIES, sempre querendo ajudar vocês. Beleza, galera? Tranquilo? Galerinha, vou ficando por aqui. Não esquece, dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, galera. Ó, um grande beijo. Tchau, tchau. Fui!